Mundial de 1986 foi ganho por um homem mais do que por uma nação. Diego Armando Maradona, o astro argentino que não crescera a tempo de entrar na lista de Menotti para 78 e que se deixara atrair pelos nervos em 82, roubou o palco em 1986, carregando toda uma nação às costas. A vitória de uma Argentina sem estrelas, a não ser o seu número 10 e capitão, o homem que trocara o estrelato de Barcelona pela possibilidade de elevar o Nápoles à categoria de potência, transformou este Mundial no Mundial da mão de Deus, mas também no Mundial do barrilete cósmico, a jogada em que ele driblou toda a equipa inglesa antes de arrumar um jogo que os seus compatriotas viam como uma dupla vingança. Mas a isso já lá vamos. Este Mundial não era para se jogar no México. A FIFA atribuíra a organização à Colômbia, que, com 4 anos de antecedência, desistiu por razões económicas. Avançaram então o México, o Canadá e os Estados Unidos, tendo a escolha final feito dos mexicanos os primeiros a organizar um segundo campeonato do mundo de futebol. Algo que os americanos, por exemplo, nunca aceitaram bem. A política do futebol faz-me ficar nostálgico da política do Médio Oriente, ironizou Henry Kissinger, antigo secretário de Estado de Nixon e Ford e conhecido adepto de futebol que encabeçava a candidatura dos Estados Unidos. Ora, se os americanos já duvidavam da capacidade do México para a organização, o gigantesco terremoto que arrasou vastas zonas da cidade do México em setembro de 1985, menos de um ano antes da prova, veio tornar tudo ainda mais difícil. É verdade que os estádios ficaram intactos, mas houve muito quem não gostasse de ver o governo do eterno PRI priorizar todas as infraestruturas relacionadas com o Mundial quando havia tanta gente a passar mal no país. A qualificação só afastou uma equipa verdadeiramente importante, que foi a Holanda. Após 2 finais, em 74 e 78, a Laranja Mecânica passou por 2 ausências, em 82 e 86. E aos favoritos do costume havia que juntar mais algumas equipas. Os habituais eram os que tinham ganho os últimos 4 mundiais. O Brasil mantinha a fé no futebol arte e em Tele Santana, apresentando a sua geração dourada para uma última tentativa de chegar ao ouro. A Alemanha, já se sabe, conta sempre nestas coisas. A Argentina tinha Maradona em super forma, a trabalhar um ano inteiro com o objetivo de fazer um grande mundial. E a Itália, era a campeã em título. Havia ainda que contar com a França, que vinha de um título de campeã da Europa e de outro de campeã olímpica, ambos em 1984, ou até com a científica União Soviética, a seleção para a qual Valery Lobanovsky conseguira transportar as dinâmicas de sucesso do seu Dinamo Kiev, vencedor da Taça das Taças. A primeira fase foi vista como uma gigantesca inutilidade, pois a FIFA resolveu voltar a adotar a eliminação direta a partir dos oitavos de final, o que significava que os primeiros 36 jogos serviam apenas para eliminar 8 das 24 equipas presentes. Ainda assim, chegou para afastar Portugal, como vimos ontem, mas pouco mais. Assim sendo, o Mundial começou a sério nos oitavos de final. Começou com o golaço do mexicano Negrete, à Bulgária, um pontapé acrobático de fora da área que ficou eternizado numa placa em pleno estádio Azteca. Prosseguiu com a surpreendente eliminação da União Soviética por parte de uma Bélgica que ainda não impressionara e com a goleada da Espanha à Dinamarca, demasiado vulnerável às artes do contra-ataque ibérico. A Itália confirmou que já passaram o prazo de validade e caiu aos pés da França, mas Brasil, Argentina e Alemanha continuavam em prova. E depois veio o Argentina-Inglaterra. A vingança pela expulsão de Ratin, em 1966. A vingança pela Guerra das Falkland, ou das Malvinas, como as conhecem os argentinos. Uma tarde de 22 de junho em que Maradona roubou o palco. Primeiro, enganou toda a gente e fez o 1-0 com a mão, em lance que o árbitro tunisino Benasser não viu bem. Foi com a mão? Perguntaram-lhe. Foi com a mão de Deus, respondeu Diego, e após o golo ergueu bem alto o punho com que batera Chilton. 4 minutos depois, no entanto, Maradona arrumou a questão no lance em que arrancou do seu meio-campo e fintou todos os que lhe apareceram à frente até marcar o segundo da Argentina. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ¡gol! En la jugada de todos los tiempos,
Nico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el chavinotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0, e gol! Quem parava esta Argentina? O Brasil não, que caiu nos penaltis contra a França. Zico, que falhara um penalti durante o jogo, marcou o dele no desempate, mas Sócrates e Platini, as outras duas maiores estrelas em campo, não converteram, tendo sido o brasileiro Júlio César a perder o penalti decisivo e a desempatar. Avançava a França para travar a Argentina, que dispôs facilmente da Bélgica na meia-final? Não. Os franceses foram depois afastados pela Alemanha, que veio confirmar uma tradição. Cresce sempre com as competições. Os alemães iam assim para a terceira final nos derradeiros 4 mundiais, mas perderam pela segunda vez consecutiva. Franz Beckenbauer, que passara de capitão a selecionador, mandou o seu melhor jogador, Lothar Matthäus, marcar Maradona, o que o retirou também a ele da criação. A Argentina chegou aos 2-0, mas a Alemanha mostrou que era dura de roer e empatou a 9 minutos do fim. Até a final, contudo, Diego encontrou a nesga que procurava. Aos 83 minutos, com 1 metro de espaço, lançou Burruchaga para o golo da vitória. O Mundial de 86 foi o Mundial de Maradona, que a partir dele cresceu para fazer do Nápoles campeão de Itália. Mas a esse futuro chegaremos amanhã, quando o Mundial voltar ao Nápoles.